Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um bate-papo sistêmico e hoje um assunto que me toma frequentemente e também nas constelações que eu tenho tido a permissão de ser facilitadora, né, também tem vindo muito para mim. Eu tenho uma leitura de que na vida chega o que tem que chegar para nós e também vai o que tem que ir. É um movimento muito aplicado aí dentro das artes marciais, do Tai Chi Chuan, do Qigong. Esse rio que flui, né? Esse ritmo de interpretação da vida que eu procuro trazer sempre para vocês, para mim mesmo, o tempo todo. Porque essa leitura de impermanência, essa leitura que se agrega dentro de diferentes bases multiculturais, multiétnicas e além das etnias, faz muito parte de mim. Então, tudo que faz parte de mim, que me faz bem, que eu encontro ressonância, que eu encontro base, eu compartilho com vocês. E recentemente eu tenho pensado muito na questão do filho ou da filha. Filho único, gêmeos e adotados. Bom, vamos começar pelo filho único. Né? Dentro de uma análise sistêmica, é um filho que recebe muito, né? E também tem muita força, porque ele é o único, né? Ele empreende, ele é uma pessoa que naturalmente traz muita força, porque também recebeu muito, em tese, tá? Em tese, nós não estamos entrando aí nos meandros de questões que possam trazer, dentro da história desse sistema, memórias morfogenéticas, epigenéticas, dentro do DNA desta família, né, e deste filho único. Então, eu não estou entrando por esses caminhos aí. Eu estou falando única e exclusivamente agora da força de um filho único. E também, ao mesmo tempo que se encontra essa força, porque supostamente recebe muito, ele também pode, ele ou ela, né, dentro desse tomar muito para si, também pode carregar aí as suas questões a serem realinhadas, encaixadas e, e devidamente encaminhadas para quem de direito, tá? Porque sendo o filho único e tendo toda essa gama de fatores envolvendo ele ou ela, né? É muito passível aí de se encontrar dentro desses sistemas questões também de muita ansiedade, questões onde esse filho único, né, que toma desse pai e dessa mãe, que toma para si também, considera tudo isso, tá? Considera que dentro desses 50% dessa mãe e dentro desses 50% desse pai, este filho único carrega um tanto do sistema da mãe, um tanto do sistema do pai, não é? Então, eu às vezes faço assim porque aqui no sul hoje está muito quente, né? Nós temos tido assim um verão bem exaustivo, mas faz parte, né, também da vida. E eu gosto de fazer esses pequenos intervalos, porque essa essa é a minha natureza. Eu estou conversando aí com vocês, né? Então, conversando nesse bate-papo, as coisas fluem naturalmente, devem ser naturais, né? Eu não sou muito do tipo de ficar seguindo um script único e restrito. Mas voltando ao assunto do filho único, muitas questões aí podem vir, né, a se somar tanto do lado, digamos assim, positivo da questão,
como dos desafios que esse filho único aí vai enfrentar ao longo da sua trajetória, né? Então, a gente tem que respeitar muito, dentro de todos os sistemas, né, as questões que são a ordem, a hierarquia, o direito a pertencer, né, a hierarquia de quem é o maior aí, né, quem é o maior aí, se tem só um filho, né? Então, esse pai e essa mãe são os maiores, e esse filho, né, supostamente não teve nenhum antes dele. Às vezes tem um gêmeo ou gêmea, né? Às vezes pode ter um aborto, um registro de aborto, seja um aborto espontâneo ou alguma outra situação. Então, todos têm o direito a pertencer. E se alguém veio antes, esse alguém tem que ser inserido no contexto. Até porque nessa história aí desse filho único, ao longo do desenvolvimento desta pessoa, pode haver aí um movimento que leve esta pessoa, que supostamente é filho único, a manifestar algo de alguém que não nasceu, né? Então, tudo isso se olha sobre o ângulo sistêmico. E também a questão dos gêmeos, né? Tem muitos casos com situações de gêmeos e profundos, né? Morreu um, ou nasceu e logo morreu, ou muitos faleceram antes, né? Às vezes tem mães que abortam e abortam e abortam sucessivamente, até que um desses filhos ou filha venha, né? Então aí, quando alguém vem, este alguém que veio e que não sabe, às vezes a pessoa não sabe, passa uma vida inteira às vezes sem saber, porque os pais às vezes omitem por dor, por tristeza, por constrangimento, por uma série de fatores. E o que acontece? Aos olhos das constelações, isso fica claro. Já aconteceu de eu constelar pessoas que não sabiam, não tinham certeza se a mãe tinha gerado um outro filho antes, se tinha havido aborto, se tinha algum adotado, se tinha alguém antes. Porque o que pode ocorrer dentro de um processo sistêmico aí, né, é a saudade daquele ou daqueles que não puderam estar, não vieram. Então, isso às vezes ocasiona situações até de onde este que vingou espia, né? Espia essa dor da morte, essa questão do não ter vindo, do ter morrido antes mesmo de vir, ou ter morrido no ventre, enfim, ter partido. Às vezes o que ficou, o que vingou, né, sente essa saudade, e muitas vezes isso às vezes, né, em muitas e muitas vezes acontece um desencadear aí, que é preciso ter muito cuidado, muita cautela, para tratar disso com muito amor, com muito carinho, porque muitas vezes essas pessoas que ficaram, que nasceram, ou esta pessoa que nasceu, ela pode manifestar num futuro alguma questão aí, alguma característica profundamente depressiva e até suicida, né? Então, acontecem muitas coisas que a gente não está aqui dizendo, não, isso é assim, isso tem que ser assim. Não, não é isso. Nós estamos dando uma abordagem generalizada que pode ocorrer, e que ao olhar sistêmico de fora, né, ao trazer isso
para uma constelação, isso se descortina. Assim como o filho único, né, que a gente já colocou os gêmeos e aqueles adotados também, os adotados também vão entrar num sistema com a sua história lá do seu sistema. Então é muito importante, eu sei que muitas vezes isso não é possível, os pais não querem, querem manter segredo absoluto, né, por N razões, só que muitas e muitas vezes esta criança adotada que entra num sistema, vamos supor, como a segunda ou a terceira filha, ou até o mais novo, né? Precisa olhar para esse antes, precisa resgatar esse antes, precisa reconhecer esse antes, quem lhe deu a vida, quais foram seus pais. Ah, mas Liana, mas isso não é possível, tá? Não é possível, não se sabe, não isso, não aquilo. Tudo bem, mas ao olhar sistêmico, isso vem, tá? E isso se descortina, e isso se desemaranha, e isso é importante que se tome contato, que se saiba, ok, eu sou adotada ou adotado, tá? E eu honro aqueles que me deram a vida, mesmo que eu não tenha os conhecido, né? Não importa. Muitas vezes as pessoas chegam e chegam com muitas vezes muita bronca, muita raiva, muita tristeza, né? Guardam muitas questões e a gente percebe dentro do campo sistêmico isso tudo se mostra, né? Não sou eu que mostro ao campo e não tem como a gente ignorar isso, não tem como a gente simplesmente, não, isso não está acontecendo. Não, isso acontece e se mostra, né? E não foi nenhuma nem duas situações que eu já me deparei com isso. Então, tem sido para mim, sabe, tem sido muito revelador, muito curativo, porque eu também olho para o meu sistema, eu também olho para uma série de questões dentro do meu sistema. Toda vez que eu constelo, eu também recebo. À medida em que dou, eu também recebo, né? Vou tomar um pouquinho d'água aqui, porque a gente fala e a gente... Então, em se tratando de filhos e filhas, né, tem toda uma série de fatores a serem analisados dentro de um sistema. E eu não vou me estender muito, né, porque eu gosto de fazer algumas tomadas aqui, não muito extensas, né, e aos poucos a gente vai abordando um pouquinho de cada temática, um pouquinho de cada situação, para que a gente também não misture muito aí os canais, né? Tudo tem que ser gradativo, no devido tempo, dentro de uma compreensão, né? De uma entrega, de uma compreensão aí do outro lado de vocês, para que as coisas possam ser decantadas, possa se ter né, um balanço disso interno, certo? Eu vou fazer um outro bate-papo logo na sequência sobre aceitação. Aceitar quem nos deu a vida, né? Porque aí também tem outros tantos fatores. Então, fica aí na sequência, curte, compartilha. Se tu sentir que te fez bem, que te trouxe benefício, curte, te inscreve e compartilha. Isso é muito importante para a gente que faz vídeo aqui no YouTube, certo?
porque é um mecanismo da plataforma do YouTube. Se começam a se inscrever, a curtir, né, e a compartilhar, a inteligência tecnológica por detrás do YouTube entende que o assunto é bom, né, e que a abordagem é positiva, certo? E para a gente que está fazendo e que está compartilhando, abrem-se muitas portas aí, para que a gente possa, tudo bem, não quer constelar comigo, tem um monte de consteladores, eu não estou aqui tratando de vender, né? Eu estou tratando de valorizar aquilo que me trouxe e que tem me trazido cada vez mais muitas curas, muitos benefícios em mim mesma, certo? Grande beijo.